Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Outliers InfoMoney neste episódio de número 181. Eu sou a Clara Sodré, analista de fundos da XP, e aqui nessa bancada trazemos os principais nomes do mercado financeiro para te explicar a relação entre o que está acontecendo no Brasil e no mundo e os seus investimentos. Lembrando que você pode assistir esse e outros episódios no YouTube da XP e no InfoMoney e também nas principais plataformas de áudio. E aqui, hoje, temos o privilégio de trazer um episódio histórico para esse momento de mundo, correto, Fabiano Sintra? Mais um episódio do Outliers. Eu sou o Fabiano Sintra, responsável por análise de fundos da XP. E hoje no Outliers a gente vai dar uma verdadeira volta ao mundo, Clara, junto com uma das maiores consultorias geopolíticas da atualidade. A verdade é que nas últimas décadas o investidor brasileiro aprendeu a analisar muito inflação, juros, crescimento econômico, mas a variável mais importante dos mercados talvez tenha sido, Clara, política. A globalização, que parecia inevitável, começou a retroceder nos últimos anos. Quem diria? Cadeias produtivas inteiras começaram a ser redesenhadas. Os países voltaram a falar em segurança alimentar, em segurança energética, segurança tecnológica. Hoje, uma eleição nos Estados Unidos pode mexer mais com o preço do dólar do que um dado de inflação. Um exercício militar na Ásia, por exemplo, pode movimentar a bolsa muito mais do que um mero balanço corporativo. E uma sanção econômica pode valer mais do que uma decisão emblemática de um banco central. Então a pergunta central, ela deixou de ser apenas, Clara, qual será o juro? Ela passou a ser, qual será o próximo conflito no horizonte? Então, hoje, no nosso papo, que vai ser em torno desse tabuleiro geopolítico atual, nós vamos tentar responder uma pergunta simples, mas também bem complexa e bem desconfortável. O investidor ainda vive num mundo previsível e de paz, até então sem precedentes? Ou nós entramos definitivamente numa nova era de instabilidade, de escaladas com risco concreto de conflito mundial? Para entender como que a política internacional virou variável de preço de ativo, nós recebemos hoje na bancada do Outliers Christopher Garman, diretor executivo para as Américas da Eurasia Group. A Eurasia é uma das principais consultorias de análise geopolítica e de risco do mundo. Christopher, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Fabiano, Clara. É uma enorme satisfação estar aqui com vocês hoje. Christopher, nós agradecemos aqui a sua participação e, como de costume, a gente tem um momento inicial aqui que a gente faz uma leitura rápida sobre você e sobre o seu trabalho, para que quem está nos ouvindo aqui no Outliers possa entender a autoridade que está aqui na nossa bancada. O Christopher lidera a cobertura da Eurasia Group sobre o Brasil e é um dos principais analistas políticos do mundo, com expertise no Brasil e na América Latina. Ele atua como consultor de conselhos de administração em comitês executivos de grandes empresas multinacionais e instituições financeiras. É formado em ciência política na Grinnell College e tem PhD em ciência política na Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos. Novamente, nossas boas-vindas aqui na bancada do Outliers InfoMoney. Obrigado novamente. O prato está cheio para a gente poder discutir vários temas aqui hoje. Bom, e eu queria começar aqui perguntando exatamente o que você faz na Eurasia Group e como vocês transformaram política em análise econômica. Perfeito. Um pouquinho sobre o meu perfil, né? Eu passo metade do meu tempo aqui no Brasil e metade do meu tempo em Washington, D.C. E a divisão também se aplica à cidadania. Eu sou brasileiro e americano, mãe brasileira, pai americano, e a minha carreira inteira eu estou entre aqui e lá, né? E dentro da Eurasia, eu sou diretor executivo para as Américas, então a América Latina reporta para mim, e eu foco principalmente no Brasil. Mas eu também participo da liderança global da empresa, lá de pesquisa, então eu também represento a nossa visão geopolítica para os nossos clientes aqui no Brasil, né? E olhando para a Eurasia especificamente, uma empresa aqui que já está atuando, acho que próximo de 28 anos, foi fundada por Ian Bremmer, é um cientista político, e o DNA da empresa, em comparação com algumas outras empresas de consultoria, era uma de pegar cientistas políticos. Então o próprio Ian Bremmer, ele fez o PhD dele, e aí ele viu que tinha um espaço no mercado para
tentar traduzir o rigor analítico de ciência política para tentar ajudar os clientes a navegarem como que risco político pode impactar o ambiente de negócios. Ele era um especialista mais focado na Rússia e Eurásia, portanto o nome é Eurásia, mas de lá para cá virou uma empresa veridicamente global. Eu estou na Eurásia já há 21 anos, então sou um dos dinossauros da empresa. E no fundo, a gente tem uma base de clientes, não é, que é metade mercado financeiro e metade empresas e multinacionais. E também temos uma representação grande aqui no Brasil, com quase 40 funcionários entre Brasília e São Paulo. O que a gente faz não é lobby, então a gente não defende interesse específico dos nossos clientes, mas a gente tenta traçar cenários, não é, para ajudar os nossos clientes a navegar, seja preço de ativos no mercado financeiro ou estratégia empresarial. Então, e a demanda tem só crescido ao longo dos últimos anos, dado essas transformações geopolíticas profundas que a gente está vivendo. E por que nos últimos anos, Christopher, na sua visão, a geopolítica ela voltou a influenciar tanto o mercado financeiro? Hoje, o que mexe mais com o mercado? É inflação, é juros ou é a política internacional? Olha, eu acho que a política internacional voltou ou pelo menos entrou no boardroom das empresas e está realmente fazendo mais preço. Eu lembro que quando eu entrei na Eurásia, há 21 anos atrás, o nosso intuito era para tentar convencer lideranças empresariais que eles precisavam incorporar risco político nas suas decisões de investimento. É claro que em mercados emergentes como o Brasil, risco político sempre foi decisivo. Então, não é uma coisa nova no Brasil que você precisa entender a direção de um novo governo, a direção da política econômica, resultado eleitoral. Então, isso sempre teve uma demanda e um espaço para tanto. E na Eurásia, a Eurásia era uma consultoria que focava em mercados emergentes primeiro. Aí o que aconteceu, eu diria que com a crise financeira global, o risco político começou a migrar para os países industrializados. E eu acho que, se a gente olha o momento hoje, não é, e até podemos dizer que esse início de ano foi um início de ano marcante, porque eu até diria que foi a decretação oficial do fim da ordem multilateral pós-Segunda Guerra Mundial. Pelo menos vários atores, seja na Europa, no Canadá, lideranças políticas estão reconhecendo que algo quebrou no sistema multilateral e não tem volta. Mas eu vejo os drivers de geopolítica tendo 3 fatores. Nós temos um vertente de opinião pública, e a gente olha a opinião pública na Europa, nos Estados Unidos e parte dos mercados emergentes, podemos falar mais sobre isso. Nós temos uma profunda descrença no sistema. Eleitores estão acreditando que estão com uma desconfiança enorme sobre o judiciário, o sistema político, não é? Eles, no fundo, acreditam que o sistema está quebrado. Então, e tem várias razões por isso. Temos uma competição entre os Estados Unidos e China que foi se intensificando a cada crise. E temos uma Rússia revanchista, né? Então nós temos lideranças olhando mais para dentro, porque a opinião pública está podre, nós temos uma rivalidade geopolítica e também tem esse papel disruptivo da Rússia. E o resultado final é que nós estamos entrando num ciclo onde essa estabilidade geopolítica está ruindo, estamos num período, um ponto de inflexão que realmente está começando a impactar os negócios. E quando você faz pesquisas hoje e você pergunta para um CEO de uma empresa quais são as suas principais preocupações, a resposta geopolítica entrou no top 3 das respostas. E no mercado financeiro a gente vive isso, né? Seja a crise financeira, eventos em países industrializados estão fazendo muito preço, como muito bem você colocou no seu comentário introdutório, Fabiano. Então a gente está basicamente observando uma quebra estrutural do sistema global. Então, até porque por muitos anos a globalização ela prevaleceu e para muitos era muito dada como certa. Só que quando a gente olha para esse cenário que você acabou de descrever, fica muito claro que o sistema ele mudou basicamente. E a pergunta é, na sua visão, o que tem sido essa desglobalização? E principalmente, a gente saiu daquele regime unipolar liderado pelos Estados Unidos, estamos entrando de cabeça numa ordem multipolar com várias lideranças ao redor do mundo? Eu diria que é mais fácil afirmar que o regime que regeu, né, até agora quebrou, e é mais difícil dizer qual é o novo regime que estamos entrando, né? E como você muito bem colocou, Clara, eu acho que
essa quebra da ordem multilateral estava vindo há décadas, né? Vem se acumulando. A gente, o lado da opinião pública, né, é bem importante. A gente olha, não é, esse desencanto profundo que a gente tem observado na Europa, nos Estados Unidos, é uma classe média trabalhadora que está se sentindo deixado para trás. Isso é motivado por um aumento de desigualdade de renda que vem se acumulando há quase 3 décadas, uma onda imigratória onde a porcentagem de residentes na Europa e nos Estados Unidos está no seu mais alto pico desde a virada do século. Então, o tema de imigração é um tema eleitoralmente muito relevante. E para você ganhar eleições, você tem que representar essa revolta. Então, nós tivemos, né, na eleição americana, Donald Trump chegou à presidência sendo o candidato antissistema. Ele não ganhou a reeleição, mas ele saiu do seu primeiro mandato muito frustrado, porque ele não conseguiu encampar várias mudanças que ele tinha, né, com o seu objetivo. Então ele volta na segunda vez muito mais convicto de si mesmo, muito mais confiante, com pressa. Então nós estamos vendo esse segundo mandato muito mais disruptivo do que o primeiro. Mas esse sentimento antissistema também está o pano de fundo na Europa, que podemos conversar sobre isso. Mas o ponto é que nós estamos com um ambiente de opinião pública onde lideranças têm que cuidar, olhar mais para o seu próprio umbigo e menos comprometidos com instituições multilaterais, né? E ao mesmo tempo nós temos uma ascensão da China, né, que se beneficiou dessa ordem multilateral, ganhou economicamente e gerou um ressentimento cada vez maior em Washington, seja democrata, republicano, que eles estão se beneficiando de forma indevida das regras de comércio e o sistema multilateral com o qual os Estados Unidos, em grande medida, ajudou a criar. Então, você tem o lado desse diagnóstico da elite política em Washington, casado com essa demanda para poder contemplar essa classe média mais raivosa que foi deixado para trás. E o mesmo fenômeno está acontecendo dentro da Europa, em termos de crescimento de partidos mais populistas. A gente viu esses movimentos, não é, que têm questionado, pelo menos, a União Europeia. Então, o ponto aqui é que a gente pode colocar muito ênfase no governo Trump. Esse último ano foi dramático, mas os motores que estão levando a essa queda da ordem global já vêm de longa data. Para onde é que nós estamos indo? Eu acho que a gente está migrando, né, de um regime mais unipolar, mas eu diria que é um regime geopolítico que nós na Eurasia Group gostamos de denominar como G0, que no fundo é para dizer não é G2, não é G7, é um mundo onde você não tem uma governança global, onde países olhem muito mais para o seu próprio umbigo. Mas eu diria que, usando os termos mais clássicos de relações internacionais, está mais para um mundo mais bipolar do que um mundo multipolar, porque nós temos duas grandes potências, entre China de um lado e Estados Unidos do outro, que estão seguindo rotas de desenvolvimento e apostas bem distintas, seja do lado de tecnologia ou também do lado de transição energética, podemos falar sobre isso, né? E acho que a ordem geopolítica vai ser definida sobre essa competição. Então mas é um quadro muito mais fragmentado, muito mais propício a conflito, mas a disputa entre Estados Unidos e China vai ser central nessa ordem geopolítica. A gente viveu décadas e décadas, Christopher, no pós-guerra, sob a doutrina Monroe e sob a Pax Americana. A hegemonia e o poderio americano, sem dúvida, ajudaram a acalmar o mundo em várias ocasiões. Surgiu um conflito, bastava um statement do governo americano e as partes inflamadas já diminuíam o tom. Surgia qualquer tentativa de disruptura de mercado, Estados Unidos batia com o dólar na mesa e mostrava quem de fato estava dando as cartas. Qualquer disfuncionalidade de mercado, risco econômico sistêmico, os Estados Unidos colocava o seu balanço para jogo e injetava uma liquidez brutal para apagar qualquer princípio de incêndio. Mas ultimamente as coisas parecem estar mudando um pouco. Fala-se muito no fim desse excepcionalismo americano. Existem muitas críticas à situação fiscal, ao déficit fiscal crescente nos Estados Unidos. Alguns acreditam que até está descontrolado.
Os investidores estão exigindo prêmios cada vez maiores do Tesouro Americano para emprestar o seu dinheiro e talvez uma crise de desconfiança no dólar, que não para de cair. A pergunta que eu te faço é: os Estados Unidos ainda são o porto seguro do mundo? Olha, eu acho que eu responderia de duas formas. De um lado, é difícil você fazer uma aposta contra a economia americana. A economia americana permanece com um espírito inovador, está no centro dessa transformação tecnológica e inovação. Se a gente olha os preços de ativos nos Estados Unidos e a Bolsa Americana tem sido muito impulsionado com essa revolução tecnológica. Uma potência energética, né? E permanece uma potência energética. Então não é o caso que os Estados Unidos agora está em declínio econômico. Mas, ao mesmo tempo, o papel dos Estados Unidos na ordem multilateral e a confiança nas regras do jogo nos Estados Unidos certamente está caindo, né? E o que a gente está enxergando com a nossa base de clientes na Europa e no mundo afora, não é que eles vão desfazer os seus investimentos nos Estados Unidos, mas é que para o novo investment dollar, eles vão querer diversificar um pouco esse portfólio. A gente está vendo na Europa, né, uma quebra da confiança dramática da relação transatlântica, e eu diria que a ameaça americana do governo Trump sobre Groenlândia foi um ponto de inflexão. Foi a gota d'água que realmente na Europa eles se deram conta que não se pode mais confiar nos Estados Unidos como um parceiro estratégico, não é, ao longo do tempo. E isso começa a impactar decisões também de investimentos do próprio setor privado. Então a gente está vendo essa diversificação. Na nossa visão, olhando o que a gente está para enxergar no governo Trump, podemos falar mais sobre isso. Eu acho que o ruído que está levando a esse enfraquecimento do dólar tende a ter pernas ao longo desse ano, né? Então, é um equilíbrio onde a economia americana permanece robusta, mas com preocupação, né, dos Estados Unidos aumenta, que tende a levar a um enfraquecimento do dólar um pouco maior. Existe algum cenário na Eurásia em que o dólar ele deixa de ser a principal moeda de reserva? Aí eu acho que nós estamos muito longe disso, porque não tem moedas alternativas para tanto, né? Então, eu acho que é um certo enfraquecimento do dólar, e até em termos históricos, né, Fabiano? O dólar ainda está sobrevalorizado se você pegar uma série de 20, 30 anos. Então, o que houve é um enfraquecimento, não é, de quase 12% ao longo do ano passado. Tem chão para poder se enfraquecer mais, mas para poder substituir a moeda de reserva de valor global, eu acho difícil pela falta de alternativa. Quando a gente olha para todo esse cenário, toda essa política doméstica americana, ela se torna um risco econômico para o mundo como um todo. E a gente chegou a mencionar aqui, o Fabiano chegou a mencionar, como um simples cenário eleitoral americano ou mudança nesse cenário eleitoral americano pode acabar impactando no macro global, nas economias como um todo. Na sua visão, olhando para frente, como a gente pode monitorar esse risco e, principalmente, quais são os principais fatores que os investidores precisam se atentar nessa dinâmica dessa política econômica do Trump hoje e em prováveis mudanças olhando para frente? Olha, quando a gente olha as perspectivas para o governo Trump nesses próximos anos, achamos que vai ser marcado por duas tendências. A primeira é que 2026 provavelmente vai ser um ano onde o presidente Trump vai enfrentar dificuldades domésticas muito maior do que no ano passado. O presidente Trump ele entrou com uma taxa de aprovação mais próximo de 48%, hoje os seus índices de aprovação estão na casa de 41%, e o grande calcanhar de Aquiles dele é custo de vida. Aliás, essa foi a razão que os democratas perderam a última eleição, e se você olha tudo que o Trump fez no seu primeiro ano de mandato, acabou exacerbando esse calcanhar de Aquiles com a sua política imigratória e tarifária. É bem verdade que as tarifas não produziram a queda no PIB e aumento da inflação que muitos economistas projetaram. E na Casa Branca, quando a gente conversa com assessores do Donald Trump, eles gostam de apontar, tá vendo? Todos os economistas erraram, a gente tinha razão e a gente vai gerar uma reindustrialização do país. Mas ainda assim, pegou um pouco no bolso do consumidor americano. Isso está dragando para baixo os índices de aprovação do presidente. Olhando para esse ano, essa tendência tende a continuar um pouco.
porque a gente vê que o tema de imigração, que estava ajudando ele na sua popularidade, deixou de ajudá-lo com um desastre que aconteceu em Minneapolis. O presidente está com uma política externa muito ousada, mas o americano está reagindo. Puxa, eu vou no supermercado, o preço está elevado, o aluguel está elevado, e o que você está fazendo na Groenlândia, o que você está fazendo na Venezuela? Então, não estamos vendo o apoio a essas investidas externas. Então a tendência é que a aprovação dele possa cair um pouquinho mais, ele deve ter um fracasso nas eleições em novembro, dos midterm elections, mas na medida que ele se enfraquece, a nossa aposta é que ele vai dobrar a sua aposta e ser mais ousado ainda. Então não é um Trump que vai ficar mais moderado perante as dificuldades domésticas. Ele vai fazer recuos táticos, mas a gente acredita que ele vai dobrar a aposta nas suas investidas externas. A gente vê a Casa Branca com muita confiança depois da intervenção na Venezuela, então vamos falar sobre a intervenção no Irã que pode vir. Então eu diria que é uma política externa ousada, e aí quando ele está sofrendo domesticamente, ele provavelmente vai reagir tentando jogar band-aid no problema. A gente conhece muito bem isso. Em vez de você atacar a raiz do problema, ele ataca os sintomas. Então coisas como tentar estabelecer limite nos juros de cartão de crédito, intervenção do mercado imobiliário, críticas ao Banco Central americano. Então tudo isso, eu diria, pode exacerbar essas preocupações com a estabilidade nos Estados Unidos. Então, por isso que eu acho que é um quadro onde o governo pode fracassar nas suas ambições mais amplas de refazer o cenário político doméstico americano, mas é um cenário de muito ruído que tende a manter o dólar mais enfraquecido. E a China continua sendo um player nesse jogo global cada vez mais relevante. O que a China quer de fato, na sua opinião? Ela quer substituir os Estados Unidos como potência global? Ela quer só autonomia para continuar imprimindo o seu soft power comercial, econômico? Como que você avalia o papel da China e as reais intenções da China nesse jogo? Não acho que a intenção da China é para tentar substituir o papel de liderança global que os Estados Unidos vem exercendo até agora. Mas é muito mais motivado por um diagnóstico em Pequim, que o interesse americano não é para ter uma cooperação econômica, mas no fundo que o interesse em Washington era para tentar coibir a ascensão econômica e geopolítica da China. Essa leitura, né, foi sendo construída ao longo do tempo, foi exacerbado depois da pandemia, onde os Estados Unidos acabou culpabilizando, né, pelo menos a má gestão da pandemia, foi realçado ainda mais depois da reação dos Estados Unidos e seus aliados com a invasão da Rússia da Ucrânia, onde você teve o sequestro das reservas do Banco Central russo. Aí a China foi um alerta, meu Deus do céu, nós temos uma vulnerabilidade de dependência no sistema financeiro americano, precisamos aumentar a nossa autonomia ainda mais. Então, o grande driver na China é para tentar ter uma presença internacional que reduza a dependência da China dos Estados Unidos, né, do sistema financeiro e realce essas cadeias de produção, não só financeira, mas também tecnológicas, né? Então, eu diria, quando os Estados Unidos começou a colocar sanções e medidas protecionistas, esse intuito aumentou tremendamente. Então, é uma China que tem uma postura externa, mas principalmente para reduzir a sua dependência nos Estados Unidos. E não dá para fazer isso do noite por dia, porque as duas economias estão muito interligadas. Então não é um retorno de uma guerra fria do combate dos Estados Unidos e União Soviética, porque suas duas economias estavam separadas. Agora não, nós temos duas economias que dependem muito um do outro. Então eu diria que o que vai pautar esse conflito é um desejo cada vez maior nos Estados Unidos e na China para tentar assim reduzir essa dependência e começar a ter autonomia nas suas cadeias produtivas. E é um processo que vai demorar anos, se não décadas. E Taiwan, nessa história toda? Porque Taiwan é um país territorialmente pequeno. Tem 23 milhões de habitantes, mas é incontestavelmente um grande líder global na fabricação dos tais dos semicondutores. Eles produzem mais de 60% dos chips do mundo e cerca de 90% dos modelos mais avançados que são essenciais para os smartphones, para AI. A Taiwan Semicondutores, que é a principal empresa do país,
ela tem agora um valor de mercado de mais de 1,5 trilhão de dólares. E essa supremacia deles é conhecida como escudo de silício, né? É estratégica. Por isso que chama tanta atenção. Porque coloca Taiwan no centro dessas tensões geopolíticas entre Estados Unidos e China. A minha pergunta para você, Christopher, é o quanto que o mercado ele ainda subestima o risco de conflito em Taiwan? E qual que seria o impacto mundial real se houvesse um conflito, uma invasão da China em Taiwan? Não, uma boa pergunta. Nós na Eurásia acreditamos que o mercado subestima vários riscos, mas Taiwan não é um deles. Quando evidentemente, a gente olha as declarações da liderança chinesa, eles estão como um objetivo claro e explícito para poder retomar o controle da ilha, né? Eles consideram Taiwan como parte da China. E isso é um objetivo do presidente Xi Jinping. Então, é um risco que vai crescer ao longo do tempo. Mas, pelo menos nas nossas conversas com lideranças chinesas e também com oficiais assim, das Forças Armadas do Exército Chinês, eles têm um certo reconhecimento que eles ainda não têm com a capacidade bélica e uma supremacia militar que consiga fazer uma invasão anfíbia numa ilha que não seja contestada e difícil. A gente viu que se algo deixou claro, pelo menos na visão da Rússia com a Ucrânia, é que você não pode subestimar as dificuldades de uma invasão, não é? Putin fez um erro de cálculo, achou que os seus generais estavam argumentando que eles poderiam assumir Kiev, de fato, não é? Ele sobreestimou o seu poder bélico. Se você olha, o exército chinês não tem tantos exemplos ou experiência recente de conflitos, e uma invasão marítima é muito mais difícil do que uma invasão terrestre. Então, eu acho que então nós na Eurásia colocamos uma probabilidade só de 5% esse ano de uma invasão chinesa em Taiwan. Mas esse 5% tende a crescer ao longo dos próximos 5 anos. Então, eu diria que é um risco de cauda sim. Para esse ano, não acho que o mercado está subestimando esse risco, mas tende a crescer. As repercussões econômicas seriam dramáticas. O interessante, Fabiano, é que será que ao longo desses próximos 5 anos, ou onde o risco começa a aumentar, que a dependência de produção de chips em Taiwan possa ser reduzida? A gente está vendo que o setor privado está começando a aumentar a produção fora de Taiwan, então talvez lá na frente não seja um gargalo tão grande para a economia global. Queremos voltar ainda para falar um pouco mais sobre Rússia, mas ainda na China, a gente gostaria de entender do ponto de vista investidor. Ele deve tratar a China como um risco ou como uma oportunidade de longo prazo? Como é que vocês fazem essa leitura hoje? Bom, depende exatamente do que você está investindo, onde é que você está sentado, né? Mas eu diria que se a gente olha uma boa notícia para esse ano, a gente está com uma visão que a relação entre Estados Unidos e China vai entrar num ciclo de uma certa pacificação nesses próximos 2 anos. Se houve um erro de cálculo em Washington, era subestimar o poder de barganha que a China tem sobre a economia americana. Havia uma visão na Casa Branca, nesse primeiro semestre do ano passado, um ano atrás, que a China dependia mais dos Estados Unidos do que os Estados Unidos dependem da China. E aí veio o tarifaço, Xi Jinping respondeu em igual medida e veio as restrições de exportação de terras raras e minerais críticos. Isso caiu como uma bomba em Washington. Se você pega todo o setor industrial, todo o setor de segurança, produção de armamentos, depende tremendamente desses minerais críticos e terras raras. Então, o presidente Trump voltou atrás, reduziu as tarifas e ele está querendo um acordo com o presidente Xi Jinping. Até brincamos na Eurásia que existe um consenso em Washington que China é o principal opositor geopolítico e a pessoa mais dovish, quer dizer, mais disposta a querer fazer um acordo com China é o próprio presidente Trump. Então a ordem hoje é tentar chegar a um acordo com a China, um acordo sobre as tarifas, reduzir um pouco as restrições sobre exportações tecnológicas. Os chineses devem comprar mais produto agro-americano, que não é tão bom para os produtores agro aqui no Brasil. Mas eu acho que nos próximos 2 anos devemos entrar o que nós chamamos de um certo détente, né? Então, para investimentos na China, ou se você é uma empresa que está querendo fazer negócios com a China, é claro que o risco está mais mitigado.
Dito isso, não vamos nos iludir. A tendência nos próximos 5 anos é para os Estados Unidos colocar mais restrições à entrada de capital chinesa. Empresas que têm negócios na China e querem ter acesso ao mercado americano vão ter que tomar suas decisões com muita cautela, Então, gera risco sim, mas eu diria que nos próximos 2 anos é um mar um pouco mais tranquilo do que no ano passado. Excelente. Estados Unidos e China, então, parecem ser o duelo do século, né? E faz pensar se nós já não estamos dentro de uma guerra fria. Você acha que essa competição, esse duelo, ele é militar, ele é financeiro, ele é tecnológico? Eu acho que é os 3. Se a gente olha do lado tecnológico, claramente a China está querendo, assim, não só aumentou sua capacidade de produção de chips para depender menos dos Estados Unidos, eles estão com avanços tecnológicos e o uso de IA é um uso de usar IA para poder avançar a competitividade da base industrial chinesa. Você olha nos Estados Unidos, a corrida tecnológica está muito mais focada no consumidor, General AI e modelos mais amplos. Então, no fundo, é uma competição tecnológica, mas cada um está correndo por um final diferente, Então, vamos ver qual aposta realmente prevalece. Do lado militar, já estamos numa competição militar, então se você olha todo o esforço das forças de inteligência americanas estão mais voltados para a China, E os chineses estão tentando aumentar sua capacidade bélica para poder ter um deterrence contra os Estados Unidos. Então, eu diria que nós já estamos nessa luta, mas assim, são economias tão interligadas, é quase como os dois estão amarrados, um dando um soco no outro, mas não conseguem se separar plenamente. Então, mas eu acho que todas essas vertentes entram nessa competição entre os dois países. Até corrida espacial tem. A China está fazendo foguete que dá ré também, então por isso que eu acho que tem sinais de que a gente está na Guerra Fria. O Ray Dalio, ele falou nesse último livro dele, o Princípios da Ordem Mundial em Transformação, que antes de eclodir de fato uma guerra, com as características que a gente conhece, sempre surgem alguns sinais. Você tem conflito comercial, que vem primeiro, depois você tem conflito tecnológico, conflito cultural, até conflito em mercados de capitais. Para então, de fato, você ter uma guerra armada, ter um conflito bélico. Quando a gente olha essa lista de conflitos, muitos deles já se materializaram. A gente já viu boa parte deles acontecendo ao longo da última década. E aí, Christopher, existe risco real de guerra direta, de confronto bélico entre Estados Unidos e China? Olha, acho que podemos vislumbrar isso, eu diria, num futuro mais distante. O desafio, e o que explica também o fato que nós devemos ter uma certa normalização da relação bilateral de ambos, é que ambos reconhecem que o conflito mais aberto prejudica domesticamente as suas respectivas economias. O presidente Donald Trump se deu conta que um conflito aberto pode levar a uma paralisação da indústria americana e também na capacidade de produção bélica doméstica. O Xi Jinping está lidando com uma transição difícil de tentar fazer uma certa reorientação da economia doméstica. A economia está desacelerando e está lidando com também uma queda demográfica importante. Então, não tem um intuito, acho que o Xi Jinping não está querendo uma guerra aberta com os Estados Unidos que possa também prejudicar isso. É claro que eles não iam ceder com a pressão americana. Então, eles estavam dispostos a tentar aumentar essa independência, mas essa interligação econômica coloca um freio, pelo menos, nesse tipo de risco. Então, o que a gente gosta de dizer é que não é uma guerra fria clássica, com as duas economias tão separadas, mas se nos próximos 5 a 10 anos as economias dependem menos uma da outra, e você ainda tem essa competição geopolítica, aí sim que podemos ter um risco de conflito maior. Talvez a analogia que eu colocaria é que nem um Taiwan. Não é um risco que nos preocupa no curto prazo, mas uma coisa no médio e longo prazo, uma coisa que nos preocupa mais, sim. Falando em conflito, bora agora para falar um pouco mais de Europa. Até porque se a gente voltar para janeiro de 2021, a Ucrânia entrou para as Nações Unidas e a OTAN passou a estar no quintal da Rússia. E a resposta foi imediata, e há 5 anos vemos uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia. A guerra da Ucrânia mudou permanentemente a Europa, na sua visão? E mais uma pergunta, essa guerra ela pode durar mais 10 anos? Como é que vocês enxergam essa situação hoje?
Olha, a guerra na Ucrânia foi traumática, né? A gente estava com vários países na Europa, praticamente a Alemanha, fizeram uma aposta de uma integração maior com a Rússia que deu redondamente errada. E quando a Rússia invadiu a Ucrânia, não podemos subestimar o quanto que isso foi visto como uma ameaça à segurança no continente. Então, a defesa da Ucrânia foi enfática, acabou fortalecendo a OTAN, que foi uma coisa que Putin não queria, né? E foi como se diz em inglês, um wake-up call, né? Realmente caiu a ficha e para pelo menos adotar medidas para tentar deter essa ameaça russa. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem visto que nesse ano também foi dramático, porque houve, né, uma preocupação e reconhecimento que os Estados Unidos não pode mais cumprir o seu papel de assegurar a segurança europeia. Não só porque a política doméstica americana e Donald Trump está colocando ressalvas no apoio militar para a Ucrânia, mas o Donald Trump e o governo do Trump tem claramente um desprezo para a Europa. Isso ficou muito claro, pelo menos na reunião de segurança de Munique, onde o vice-presidente J.D. Vance deu aquela fala, né, que foi beirando a desrespeitosa com a Europa. E nesse ano, o governo Trump deixando claro que gostaria de ter controle da Groenlândia. Então você teve na Europa, nosso aliado histórico está ameaçando a soberania de um país membro. Então a Europa está se sentindo sitiada pelos dois lados. Então isso está levando na Europa um consenso entre a elite política de que é necessário você ter um investimento pesado e maciço na indústria bélica para poder ter as capacidades de defender e não depender do arco de defesa americana, e também fazer reformas que possam aumentar seu grau de competitividade. Então, eu diria que a Europa está realmente pressionada, que pode levar a algumas mudanças. O desafio é que a opinião pública na Europa está podre e demanda por partidos populistas está aumentando também. Podemos falar sobre isso, mas o que nos preocupa é que a política doméstica no Reino Unido, na França e na Alemanha está bem difícil. Só para dar um dado, a média de aprovação popular nesses três países é 21%. E a gente olha, não temos eleições já marcadas para esse ano, mas o apoio para partidos populistas nesses três países aumentou de 20 anos atrás de 10 pontos percentuais, agora está entre 40 e 50 pontos percentuais de apoio popular. Então, é uma reviravolta importante da opinião pública. Então, eu diria, a elite mais centrista acordou, está tomando decisões econômicas para tentar aumentar a produtividade, mas a geologia da política talvez impeça a execução desse tipo de plano. Acho que a gente quer falar um pouquinho mais de Europa como um todo, mas ainda sobre a Rússia, após esses 5 anos, todo esse conflito foi desligado do sistema financeiro global como um todo. Como está a leitura de vocês sobre a Rússia? Ela está mais forte, ou ela saiu mais enfraquecida, ou ela está agora mais perigosa em um cenário como esse? Eu diria que os dois. Tá enfraquecida e perigosa. Eu diria que é uma economia mais enfraquecida. Não levou ao desastre econômico de que alguns analistas estavam achando nesse início do conflito, onde o regime de sanções é uma economia que se virou muito mais como uma economia voltada para a guerra, um apoio doméstico político ainda muito forte com o presidente Putin. Você aumentou muito a inscrição para a fronteira e a guerra, mas não levou essa queda de apoio popular. Então, é um regime consolidado. O presidente Putin tem controle doméstico quase absoluto. Ao mesmo tempo, é uma economia que está começando a claramente mostrar sinais de fragilidade, mas também realçou laços com a China, com alguns outros parceiros. Então, eu diria que é um equilíbrio estável, mas é uma Rússia mais enfraquecida, sim, né? Mais perigosa porque Putin não vai desistir tão cedo dessa guerra. E a gente não estamos otimistas com o fim da guerra da Ucrânia, porque você tem Zelensky de um lado e a Ucrânia não querendo abdicar território, e você tem o Putin do outro achando que o tempo está trabalhando a seu favor. Incrementalmente estão ganhando território, e se a gente olha os termos de um acordo, provavelmente teria que passar para a Ucrânia aceitar parte
dos condicionantes da Rússia. É por isso que está gerando muito conflito também entre a Casa Branca de um lado e os aliados na Europa do outro, porque os aliados da Europa não estão querendo que a Ucrânia abdique de seu território e ceda para as demandas russas. Então isso, o Trump fica vacilando entre endurecer com Putin ou pegar o lado mais do Putin, ele está um pouco preso. Então não vemos condições com acordo, então a gente acha que esse conflito tende a ficar pelos próximos anos. O que será da Europa, então, Christopher? A situação parece bem delicada. Endividada, envelhecida, menos produtiva, frágil, sob essa pressão bélica. Qual que é o futuro que você vê para a Europa? Você acha que eles vão conseguir crescer sem uma liderança tecnológica, sem energia barata? Não. O horizonte não está muito otimista, né? A gente não está otimista com a perspectiva da Europa, para ser sincero, Fabiano. Eu diria que esse ano a elite econômica e política acordou para os desafios. Acordou para os desafios bélicos, militares, tem acordado para os desafios de produtividade e também falta de dinamismo no lado tecnológico. Mas, então eles têm um plano de voo. A gente olha, por exemplo, que a União Europeia está agora querendo realçar laços com várias regiões. Então, foi nesse contexto que conseguimos, pelo menos, finalizar o acordo União Europeia-Mercosul. E esse acordo, o senso de urgência de concluir esse acordo aumentou depois da guerra da Ucrânia. Então, com crise alimentar e segurança, levou à necessidade de você realçar laços com outras regiões. É claro que o acordo ainda está sendo contestado na justiça, mas a União Europeia está querendo buscar acordos com vários parceiros, com Índia, com América Latina e na Ásia. Mas o desafio que a gente enxerga é o que eu ressaltei um pouco mais cedo, que se a gente olha as eleições que estão por vir na Alemanha, no Reino Unido e na França, a gente fica preocupado. A gente olha o partido de Marine Le Pen na França está agora com uma pontuação mais elevada. Se vier novas eleições nesse próximo ano, 2 anos, eles têm uma chance real de chegar ao poder. Idem quando a gente olha para o Reino Unido, com um governo, pelo menos do Labour Party, está muito enfraquecido, e você tem um apoio maior para esse partido populista. E a AfD, também na Alemanha, está crescendo no seu apoio popular. Então, se a gente está vendo a política doméstica desses 3 países, o chamado o G3 ou E3, que são as principais potências econômicas na Europa, e onde a capacidade de lideranças de encaminhar reformas está diminuindo, aí não ficamos tão otimistas com uma agenda que possa aumentar a produtividade. Então, eu diria que nós temos uma dicotomia entre as lideranças atuais estão com o diagnóstico correto, então tentando encaminhar uma agenda de produtividade e uma agenda de mais investimentos do lado bélico, mas a capacidade de execução está piorando dado a opinião pública doméstica. Christopher, agora queria migrar um pouco desse view para o Oriente Médio. A gente tem acompanhado no noticiário, grandes movimentos acontecendo, inclusive movimentos atrelados aos Estados Unidos, está acompanhando como um todo, e a grande pergunta é, o Oriente Médio ele voltou ao centro do mundo, em todo esse contexto geopolítico que a gente está acompanhando, e principalmente esse conflito entre Israel e Irã pode se tornar um conflito mais regional, uma guerra regional, algo maior? Eu acho que o Oriente Médio virou o principal risco de cauda geopolítico nesse próximo mês, 2 meses. Mas não acho que vai ser o foco de risco geopolítico nos próximos 2 anos. Por quê? A grande dúvida agora no curto prazo é se vamos ter uma ação militar maior dos Estados Unidos e Israel contra o Irã. E no fundo, acreditamos que a resposta é sim. Pelo menos nossas apurações sugerem que a Casa Branca está inclinado a fazer uma ação militar com o objetivo de decapitar o regime, e o presidente Trump tem comprado a hipótese de Bibi Netanyahu em Israel, que eles vivem um momento histórico, onde nós temos um Irã fragilizado depois da guerra do ano passado,
onde a sua capacidade bélica, balística e defesa antiaérea foi severamente destruída, e que esse é o momento de realmente reduzir e fazer uma mudança do regime que possa mudar a face do Oriente Médio. Então, no curto prazo, acho que a grande dúvida, e a gente vem argumentando na Eurásia que talvez esse tenha sido o risco mais subestimado dos mercados financeiros, é que a Casa Branca, imbuída com senso de êxito e confiança depois da operação na Venezuela, e um enfraquecimento do regime ao longo desse último ano, estão enxergando uma janela de oportunidade. Então podemos ter um ataque militar que visa a decapitação do regime, e o risco é que a liderança atual entre em pânico, veja que não tem nada a perder e possa retaliar de uma maneira que possa impactar o preço de petróleo global com a tentativa de fechamento do Estreito de Hormuz ou ataques para instalações na Arábia Saudita. Que no ano passado eles não queriam fazer porque eles viam isso como um suicídio político, porque na medida que você faz isso, aí você vai induzir um ataque militar muito mais pesado dos Estados Unidos e de Israel. Então, se eles estão enxergando que de fato eles estão visando a decapitação do regime, quando você está encurralado sem nada a perder, fica mais perigoso. Mas a razão que não vejo com um grande foco de risco, né, num horizonte mais longo, é que nós estamos com o Irã estruturalmente enfraquecido, sim. E a capacidade de fechamento do Estreito de Hormuz é limitada. Então, se houver um fechamento do Estreito de Hormuz, tende a ser temporário, porque eles não têm a capacidade militar e bélica para sustentar um bloqueio sem a queda do seu próprio regime. Então, eu diria que nós temos um momento de risco agudo de curto prazo, né? Mas se a gente olha um passo para trás, o risco no Oriente Médio estruturalmente caiu. Porque a capacidade de Irã de financiar seus aliados na região, Hezbollah, Hamas, em Iêmen, caiu. Então, isso está gerando um pouco de incômodo no Oriente Médio, porque pode ter um equilíbrio de poder onde Israel tem mais influência, o Irã estruturalmente perde o seu peso, então vai ter um reequilíbrio de forças muito importante nos próximos anos. Mas passado esse risco agudo, provavelmente o Oriente Médio não é o principal foco de risco geopolítico nos próximos 2 anos. Você mencionou bastante o Estreito de Hormuz, né? Para quem não conhece, é uma das rotas marítimas mais importantes e mais estratégicas do mundo. Cerca de 1/5 do petróleo mundial passa pelo estreito. Mas a verdade é que nesse último final de semana, os Estados Unidos enviaram o maior porta-aviões do mundo naquela direção, né? Foi visto no norte da África ontem, antes de ontem. Então a expectativa é que exista uma pressão, pelo menos, cada vez maior no Irã, e que possa sim gerar algum tipo de impacto no escoamento de todo esse petróleo. Me parece que nesse cenário o petróleo ele voltou a ser uma variável, acima de tudo, geopolítica. Sim, como eu descrevi, não é? Se você tem todo esse armamento americano levando porta-aviões e potência bélica, a nossa leitura na Eurásia é que é um sinal de que a Casa Branca está planejando sim um ataque no Irã. Né? Questão de dias. Pode ser questão de dias, semanas, mas muito como aconteceu na Venezuela. Será que levando todo o porta-aviões para a Venezuela é um sinal de tentar coagir o governo Maduro? Mas não, o fato era, eles tinham tomado a decisão de fazer uma operação militar e estavam colocando todos os ativos militares na região. Acho que a gente acredita que o mesmo está acontecendo agora. Então eles estão colocando um poderio militar para poder se proteger com contra-ataques iranianos. Então, Fabiano, se você tem um ataque, a pergunta é: o regime sobrevive e a capacidade de reação de quem fica. A aposta da Casa Branca é que você pode ter parte do IRG, Iranian Revolutionary Guard, que possa assumir o controle, reduzir o poder dos ayatollahs e ter um regime que possa trabalhar com o governo americano de uma maneira um pouco mais amigável. Mas tem uma opção alternativa que pode ter uma liderança mais dura que sobressaia desse novo equilíbrio e venha a reagir com métodos mais bélicos contra os Estados Unidos, tentativa de fechamento do Estreito de Hormuz. Mas eu só diria que o preço de petróleo é uma variável geopolítica, sim, mas não acredito que vai ser a capacidade do Irã manter preços tensionados se perdure por muito tempo.
Então, acho que é um risco mais agudo e que nós temos globalmente uma sobrecapacidade de produção e a nossa visão é que o preço tende a ser mais baixista passado esse risco de oferta mais agudo nesse curto prazo. Bom, falamos de dinheiro saindo um pouco dos Estados Unidos com muitos questionamentos, com a Europa frágil, endividada, uma Rússia revanchista, tensão no Oriente Médio, bastante agito pelo mundo. Um globo, um mundo cada vez mais fragmentado. Pensando em Brasil, como que o Brasil se posiciona perante esse cenário? O Brasil ele ganha ou perde com essa fragmentação toda? Você acha que esse pode ser um momento em que o Brasil pode conquistar mais poder, mais influência no mundo nesse momento? Quais são as jogadas que o Brasil deveria fazer nesse momento? Como um bom consultor, eu tenho duas respostas. A primeira resposta é que todo mundo perde com esse novo mundo. Você olha, a economia global ganhou muito com regras claras de comércio, estruturas multilaterais que davam previsibilidade nas decisões de investimento. E quando essa ordem multilateral rui, você gera muito mais incerteza sobre as tarifas. Você tem países utilizando armas econômicas, seja acesso à tecnologia, acesso a mercado de capitais, tarifas, para atingir seus objetivos geopolíticos. Então, países de mercados emergentes e potências médias como o Brasil perdem nesse novo equilíbrio. Dito isso, eu acho que o Brasil está muito bem posicionado perante os seus pares com essas potências médias. Porque se a gente olha o que o Brasil tem riqueza, o Brasil é uma potência no agronegócio. Então a gente olha o potencial de área cultivável sem desmatamento. O Brasil de longe tem mais potencial de cultivação e produção no agro para poder ser o celeiro do mundo. Então, no mundo onde você tem uma preocupação com segurança alimentar crescente, o Brasil tem um ativo valioso. O Brasil é uma potência energética, a produção de petróleo deve subir em 34% até 2031, 32. Então, do lado, isso gera mais receita e capacidade energética. O Brasil é uma potência ambiental, com 90% da energia sendo limpa, então isso é um polo de investimento até para data centers, no mundo de transição energética que virá, gostamos ou não, independente das cores ideológicas na Europa e nos Estados Unidos. E também o Brasil é uma potência mineral, quando tem a segunda maior reserva de terras raras globais. Então, o ponto que eu quero chamar a atenção é que no mundo de preocupação maior de segurança energética alimentar e também de minerais críticos, os ativos que o Brasil tem vão crescer em valor ao longo do tempo. E não é por acaso que o Donald Trump, na Casa Branca, ele mudou a sua estratégia com o Brasil. Colocou um regime de sanções e tarifas, viu o Brasil não pagou um preço econômico elevado, o presidente Lula se beneficiou politicamente, assessores do presidente que achavam que poderia levar a uma reversão da inelegibilidade do presidente Bolsonaro erraram, e o presidente Trump assim, puxa, o que nós estamos fazendo aqui? Aí ele está pagando um preço do custo de vida, não está atingindo os objetivos políticos, e deu um 180 graus na política com o Brasil. E do segundo semestre para cá, com essa vulnerabilidade chinesa, o que a Casa Branca está fazendo é um mapeamento dos países com qual possam reduzir essa dependência chinesa de terras raras mais críticas, que o Brasil entra nesse mapa. Ao mesmo tempo, concluímos o acordo com a União Europeia e a Mercosul, que também foi facilitado com a quebra da Aliança Transatlântica com os Estados Unidos. Temos, na nossa base de clientes, empresas europeias estão com mais interesse de vir para o Brasil, então não é só o lado político. E China também está querendo estreitar os laços com o Brasil, no intuito de você reduzir a dependência com os Estados Unidos. E também temos uma abertura maior entre as próprias médias potências. Índia, que sempre via o Brasil como algo não tão estratégico, está começando a ver o Brasil de forma mais estratégica. A visita do presidente Lula à Índia mostrou um pouco isso, em termos de firmar acordos. O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, deve vir para o Brasil em maio, é o que eu estou escutando, que pode assinar um acordo entre Mercosul e Canadá. Então, veja que esses ativos, acho que está gerando
abertura de oportunidades de realçar laços comerciais, e no mundo de diversificação de portfólios de investimentos, o Brasil pode ser um bom destino. Então, eu, assim, sinceramente, olhando o globo nesse mundo geopolítico conturbado e fragmentado, e os ativos que o Brasil tem, eu estou ficando mais otimista, não é? É claro que o grande calcanhar de Aquiles é o lado fiscal. E com um custo de capital tão grande como esse, você não consegue aproveitar essa janela de oportunidade. Então, por isso que essas eleições são tão importantes e se vamos ter um ajuste fiscal ou não em 2027. Mas olhando globalmente, estamos com belíssimas oportunidades, mesmo reconhecendo que todo mundo perde nesse novo mundo. Nesse contexto e olhando para toda essa fragmentação global que a gente está acompanhando, é possível afirmar que o Brasil ele pode se tornar um país head para o mundo dentro de todo esse contexto? E principalmente, o mundo ele vai precisar de mais países neutros dentro dessa nova reorganização que a gente está acompanhando? Eu acho que o Brasil como um país head faz um certo sentido, mas talvez mais importante ainda, se você é a Índia e você está querendo reduzir a dependência de minerais críticos e processamento da China, você tem que realçar acordos para reduzir essa dependência, né? Então, quando você chegou a um acordo sobre minerais críticos, e a Índia também investiu na Argentina, acho que investimento indiano no Brasil tende a aumentar. Então, se você olha esse tipo de raciocínio no Canadá, empresas europeias que estão querendo diversificar seus investimentos também. Então, não sei se é tanto um hedge só do mercado financeiro, mas são decisões empresariais que podem trazer mais investimentos para o Brasil. E o Brasil, por não depender exclusivamente na China ou nos Estados Unidos, também impacta o cálculo tanto dos Estados Unidos e da China com relação ao Brasil, porque os Estados Unidos reconhecem que eles não têm um poder de barganha enorme sobre o Brasil, porque é uma economia muito mais diversificada. E a gente olha, por exemplo, a chamada doutrina Monroe, que é o Monroe Doctrine, adaptado para o presidente Donald Trump. O governo americano está colocando muita pressão sobre México, sobre América Central, Venezuela, claro, do lado da operação militar, Colômbia, mas todos esses países dependem muito de acesso ao mercado americano. Então, o governo americano está dizendo, se você quer ter acesso ao nosso mercado, reduz a presença chinesa, coloca a tarifa, não permite que os chineses entrem em concessões no setor público. E os países estão aceitando esses condicionantes, mas os Estados Unidos não está fazendo isso com o Brasil, porque sabe que não tem o mesmo poder de barganha, então eles estão permitindo uma certa convivência de capital chinês e laço com a China, porque os Estados Unidos precisam dos ativos brasileiros em alguns setores. Então eu diria que não sei se o mundo precisa de países neutros, mas o fato é que você tem uma economia diversificada com ativos valiosos e um país que não depende exclusivamente ou de forma preponderante em uma das duas grandes potências, nos dá grau de liberdade nesse novo mundo, não é? Então eu diria que esse é o principal ativo que o Brasil tem hoje. Muitos países que estão pressionados por Estados Unidos de um lado, China do outro, acabam buscando essas novas possibilidades, como você mencionou. Hoje pela manhã, o presidente Lula anunciou, na sua visita à Coreia do Sul, que assinaram mais de 10 acordos de cooperação em diferentes áreas de comércio, em minerais críticos, como você colocou. Então, mais um exemplo de que a saída pode ser, sim, outros mercados, e o Brasil está bem posicionado nesse sentido. Acho que vale mencionar o forte fluxo de capital estrangeiro entrando no Brasil. Agora, em janeiro, foram mais de 26 bilhões de reais entrando no Brasil. A gente vê o resultado concreto na Bolsa Brasileira. O ano passado avançou mais de 30% de valorização com essa entrada de recursos. Então, por um lado, parece ter um vetor que pode ser muito positivo para o Brasil. Mas, pelo outro, ainda existem desafios internos, ainda existem lições de casa a serem feitas, como a questão fiscal. E esse ano é um ano de eleição também aqui no Brasil. Como que vocês integram essa parte doméstica no Brasil nesse momento mais favorável externo? Olha, a gente está muito focado nessa eleição, né? A gente investe muito na Eurásia em cobertura eleitoral
Até nas últimas eleições também fizemos trabalho proprietário para entender a cabeça do eleitor brasileiro, para tentar antecipar o resultado e, evidentemente, olhando o que podemos esperar para 2027. Essa eleição no Brasil vai ser difícil de prever, eu admito, porque nós temos com o incumbente no presidente Lula, se você olha a taxa de aprovação dele está em 45%, a nossa aposta aqui tende a subir um pouco até antes da eleição começar em agosto. Você pegar todos os programas eleitoreiros com qual foi aprovado no ano passado, isenção de imposto de renda, gás para o povo, tarifa social, tende a ajudar a seus índices de aprovação um pouco. Esse fluxo externo que está chegando no Brasil, que está valorizando o real, também ajuda, porque isso tende a controlar a inflação. E o grande calcanhar de Aquiles, globalmente, para incumbentes, tem sido o custo de vida. E não é diferente no Brasil. A aprovação do Lula caiu no primeiro semestre do ano passado, por causa do preço de alimentos. Recuperou, porque houve 6 meses ou 5 meses de deflação de preço de alimentos e um dólar mais fraco e o real mais forte ajuda do lado de custo de vida. Então, achamos que o Lula é um ligeiro favorito. Mas a preocupação central é segurança pública, o calcanhar de Aquiles do presidente Lula, ele não tem credibilidade nesse tema. Pesquisas mostram falta de otimismo com um futuro bem interessante e difícil de explicar plenamente. A pesquisa Quest, por exemplo, diz que 55% do eleitorado acredita que o país está na direção errada e 61% acreditam que perderam poder de compra nesse último ano, quando a renda real subiu 19% nos últimos 3 anos. Então nós temos um ambiente... E o presidente Lula tem 80 anos de idade, então temos uma certa falta de otimismo com o futuro, preocupação com segurança, mas o lado econômico está indo muito bem. Então vai ser uma eleição difícil de prever, mas hoje achamos que o Lula tem um ligeiro favoritismo. Mas a principal pergunta, Fabiano e Clara, que vocês colocaram o Brasil vai fazer seu dever de casa ou não? Né? E olhando o cenário externo, nós temos sinais conflitantes, porque se de um lado nós temos um fluxo muito grande entrando no Brasil e o real está se apreciando, se o Lula ganhar a eleição, é provável que a preocupação com o lado fiscal aumente. Podemos ter uma desvalorização cambial. Mas essa desvalorização cambial, num ambiente global tão benigno para mercados emergentes, não tende a ser tão forte quanto poderia ser num cenário menos benigno para mercados emergentes que a gente tinha vivido um ano atrás. Então, em vez de o real desvalorizar para R$6 para o dólar, talvez desvalorize para 5,50, 5,60. Então, reduz o senso de urgência de fazer um ajuste nas contas fiscais. Mas, ao mesmo tempo, se o presidente Lula ganhar a reeleição e fizer um ajuste modesto de uma reforma constitucional para tentar controlar gastos obrigatórios no BPC, atacar os pisos de educação e saúde e atacar um pouco a vinculação do salário mínimo com benefícios previdenciários, você não precisa resolver o problema fiscal, mas pelo menos você faz algum ajuste e reduzir o ritmo de aumento do gasto real, nesse cenário externo benigno, talvez não se precise fazer um ajuste fiscal tão forte. Então eu diria que pelo menos a nossa leitura é que um ajuste fiscal xoxo venha se o Lula ganhar a reeleição. Se um candidato à oposição prevalecer, a tendência é ter um ajuste fiscal mais forte. Mas o ponto aqui o mínimo de arrumação de casa fiscal pode ancorar expectativas, levar a um câmbio mais fortalecido, ajudando a capacidade do Banco Central a reduzir juros. Então, mas o risco é que entramos num equilíbrio de complacência. Né? Essa é a preocupação que eu teria agora. E olhando para todo esse cenário, e você trouxe bem, o Fabiano ele trouxe na pergunta dele, você também enfatizou muito isso, do ponto de vista do investidor estrangeiro olhando para o Brasil, olhando para toda essa volatilidade e trazendo capital para cá, investindo, a nossa bolsa atingindo máxima, isso ajudando nos números como um todo. A gente tem uma pesquisa, que é a pesquisa Pré-Copom, que entrevista os gestores multimercados a cada reunião, e ela mostrou que com todo esse movimento de entrada de recurso,
todo esse movimento de queda da cotação do dólar perante ao real, isso acaba trazendo aqui boas notícias para a economia como um todo. E aí a grande pergunta aqui para todo esse cenário que você desenhou, tanto em relação à incerteza eleitoral, quanto para tudo que a gente está acompanhando para a economia brasileira, quando você conversa com os investidores estrangeiros, qual é a maior dúvida deles hoje em relação ao Brasil? O que eles estão trazendo aqui de riscos ou até mesmo de oportunidades olhando para esse atual cenário? Eu acho que a preocupação do investidor estrangeiro é igual do doméstico. Se o próximo governo vai atacar o grande calcanhar de Aquiles fiscal que a economia brasileira tem. Porque quando você tem uma expansão fiscal que a gente viu nesses últimos anos, pelo menos no primeiro ano desse governo, isso dificulta a capacidade do Banco Central poder reduzir juros. Então, e todos os investidores, domésticos e estrangeiros, estão olhando a trajetória da dívida com relação ao PIB que está crescendo e sem uma arrumação de casa fiscal, né, isso vai comprometer não só o risco de prêmio Brasil, dificulta o Banco Central poder reduzir juros. Se não reduzir juros, a trajetória da dívida fica mais insustentável ainda e a gente entramos numa bola de neve muito perigosa. Todos enxergam esse risco. Eu só diria que a diferença do gringo com o doméstico é que o gringo olha o Brasil em termos comparativos muito mais do que o doméstico. Então, o gringo enxerga que nós temos com irresponsabilidade fiscal em vários países, né? E é tudo uma aposta relativa. Então, se você está tendo um pouco menos de confiança na economia americana, está tentando diversificar o seu portfólio e jogar um pouco mais de dinheiro em países como o Brasil, a barra para o gringo chegar à conclusão que o ajuste fiscal é suficiente é menor do que a barra do local. O local vai estar muito cético em qualquer reforma fiscal que virá, particularmente se o presidente Lula ganhar a reeleição. Mas o gringo tende a enxergar qualquer proposta que vir do próximo governo com os olhos um pouco mais benéficos, né? E também diria que o local, não com toda a razão, está preocupado com a degradação institucional que vivemos hoje no país. A crise do Banco Master expôs a rede de influência no Congresso, no Judiciário. Isso gera uma certa instabilidade de segurança jurídica. Eu diria que está muito focado, evidentemente, o empresário local sobre o altíssimo custo de capital com a taxa Selic a 15%. Então, se você está negociando, está gerindo um negócio, é difícil você estar otimista com esse custo de capital tão elevado e você não está enxergando perspectivas para uma redução mais dramática desse custo de capital. Então, vivemos um ambiente fascinante onde o empresário local e parte do mercado financeiro local está olhando as disfuncionalidades domésticas com muita preocupação e o investidor estrangeiro está olhando muito mais o relativo, né? Então, onde é que os dois vão se juntar? Eu diria que se o externo está favorável e temos um fluxo de investimento vindo um pouco maior e o mínimo de arrumação de casa fiscal em 2027, podemos entrar num ciclo um pouco mais benéfico. Mas eu diria o seguinte, de que o Brasil está muito refém desse cenário externo, porque se nós tivermos uma crise nos Estados Unidos com a bolha de IA e a economia americana entrar num desaquecimento mais profundo, ou temos um ambiente global de um risk-off environment, ou o Federal Reserve tem que aumentar suas taxas de juros por qualquer razão, aí é claro que as nossas vulnerabilidades fiscais vão ficar muito mais ativas e impactar preço e condições de investimento no Brasil. Então eu só diria que esse cenário externo benigno está dando tempo para o Brasil fazer um ajuste fiscal lento e gradual, né? Mas estamos parcialmente refém desse ambiente. Excelente. Tivemos aqui uma verdadeira passagem por diversas regiões do mundo e o interessante é trazer justamente essa visão global, né, para além do que a gente está olhando aqui de micro e perceber que tem muitos acontecimentos que também podem trazer oportunidades para os investidores. Mas agora, nesse quadro que a gente vai entrar agora, a gente sai um pouquinho do CNPJ
e passa a ouvir um pouco mais do CPF. Esse é o momento que a gente chama do para além da gestão, ou para além de todas as conversas que a gente tem aqui no Outliers, e é uma oportunidade do nosso público conhecer basicamente quem é o Christoph e entender um pouco mais sobre como que você olha para leituras, o que você hoje está consumindo de leituras, filmes, podcasts, para além, né, de todas essas análises que você trouxe aqui. E aqui eu queria até aproveitar, porque a gente está com um tema geopolítica muito em voga no mundo como um todo, então ainda está dentro do que você traz de trabalho aqui, mas eu queria que você compartilhasse alguma sugestão de leitura, de livro ou de filme, para que o nosso ouvinte consiga entender todo esse cenário de tudo que está acontecendo de uma maneira mais assertiva e principalmente que você recomenda para quem está querendo nesse momento começar a olhar para esse tema de uma maneira mais enfática. Não, perfeito. Eu, assim, olhando a recomendação de leitura, eu colocaria 2 livros que eu tenho lido ao longo desse último ano, que eu achei particularmente bons. O primeiro livro é de Edward Fishman, chamado Choke Points. E esse livro que eu achei importante e relevante é que relata como que a Casa Branca e Washington, nos últimos 20 anos, aumentou o uso de armas econômicas e acesso ao mercado de capital americano como uma arma na sua disputa geopolítica. E quando a gente olha o que a gente tem visto no governo Donald Trump, em termos de tarifas e sanções, no fundo isso foi se acumulando ao longo do tempo, né? No final do governo Clinton, havia uma visão em Washington que sanções não funcionavam. E aí houve um pequeno grupo no Departamento de Estado, do OFAC, que tentaram argumentar ao contrário. Não, presidente, conseguimos implementar regime de sanções que possam atingir nossos objetivos geopolíticos. Então houve o regime de sanções contra o Irã, houve o regime de sanções contra a Rússia depois da invasão da Crimeia, houve sanções também colocadas contra a China, e a cada momento o secretário de Tesouro americano estava com a visão: se a gente começar a usar essas armas, a confiança no dólar como moeda reserva global de valor vai cair. E é uma coisa muito perigosa. E a cada crise foi atropelando linhas vermelhas com qual o governo americano não via como justificável ou pelo menos razoável. Então, acho que essa mudança de divisão em Washington, que extrapolou vários governos, eu acho que é emblemático de como armas econômicas estão sendo utilizadas para fins geopolíticos, que foi uma transformação de 2 décadas nos Estados Unidos, e qual China e Rússia já estavam utilizando essas ferramentas. Então isso abre um pouco a disciplina que a gente chama de geoeconomia, né? Usando armas econômicas para fins geopolíticos. Então acho isso importante para entender o momento atual. O segundo é um livro do Dan Wang, que era um consultor também do Dragonomics, e ele descreve muito bem, como que a economia chinesa e a contraste com a economia americana. E a analogia que ele usa é o seguinte, que a economia chinesa é uma economia guiada por engenheiros, engineering state, um estado de engenheiros, e a economia americana é uma economia guiada por advogados, lawyerly state. E no fundo é para dizer que a economia americana perdeu um pouco da sua produtividade e capacidade de investimento, porque você tem todo o processo de proteção ao consumidor, do lado do meio ambiente, dificuldade de fazer investimentos. Não inibe inovação tecnológica. E do lado da China é um estado muito focado para projetos, investimento, mas não querendo fazer uma rede de proteção social. Cada um tem os seus ativos e passivos, mas eu achei interessante os desafios desses 2 países olhando para o futuro. Então, se você está querendo entender como que acesso ao mercado de capitais americano virou uma arma geopolítica, leia o livro do Edward Fishman, mas entender um pouco a estratégia de política industrial de China e Estados Unidos, leia o livro do Dan Wang. Mas olha, eu acho que, só falando um pouco de mim, eu vivo entre Brasil e Estados Unidos, tenho paixão pela política e realmente encorajo para tentar ler um pouco mais sobre esse novo ambiente geopolítico. Eu acho que nós estamos vivendo um momento histórico hoje, onde
se a gente focar nas árvores, a gente não vai enxergar a floresta. E tem poucos momentos históricos que estamos num ponto de inflexão geopolítica que estamos vivendo hoje. Então, é importante como um gestor ou como analista, alguém que está querendo entender um pouco essas tendências, para não ficar só focado nas manchetes do dia. E pensar um pouquinho para como é que nós estamos caminhando. Então, se a gente fica focando, por exemplo, nas disfuncionalidades da política brasileira, as manchetes de Brasília, é claro que tem muitas razões para perder otimismo e ficar com muita preocupação. Mas se a gente olha o Brasil e os ativos que o país tem, com essas transformações geopolíticas, eu tendo a ficar pessoalmente um pouco mais otimista com o país. Mas a gente tem que ter um equilíbrio de focar no curto prazo e ver essas tendências de médio e longo prazo. Excelente. Gostaríamos de agradecer a sua presença, agradecer aqui a toda essa contribuição com o podcast Outliers. É um podcast que foi criado com esse intuito de aproximar todos esses acontecimentos do investidor e para quem está querendo entender mais sobre o tema. E o nosso episódio ele fica por aqui. Para você que está nos acompanhando, o Outliers ele é compartilhado quinzenalmente, o podcast, mas cada semana, além do podcast, nós temos o Expresso Outliers. Então, semanalmente você tem episódios aqui para conhecer mais sobre o mercado financeiro como um todo. Tivemos um excelente episódio, Fabiano Sintra. Estamos testemunhando a história se desdobrar. Quando a gente estuda nos livros, olhando para o passado, é fácil de perceber o que aconteceu, o que não aconteceu, mas ao vivo, no presente, não é tão fácil assim. Então, nesse sentido, foi muito bom receber a Eurásia aqui, te receber. Christopher, agradeço pelos insights e por todo o conhecimento. Muito obrigado pelo convite, uma satisfação estar aqui com vocês. Christopher, muito obrigada e até uma próxima. Obrigado.